Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo aqui direto de Brasília. O Vascaíno off-Rio com muito orgulho, assim como muitos vascaínos espalhados pelo Brasil, trazendo notícias a respeito do Vasco da Gama lá no Rio de Janeiro. Antes, vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube, se inscreve no canal e segue lá no Instagram, o @Vascaíno do Cerrado, beleza? Vou partir para a notícia, vou começar com uma notícia triste, uma notícia muito ruim. O jovem GB, que vinha treinando com um elenco profissional, teve uma lesão, ou constatado uma lesão muito séria no joelho, deve passar por cirurgia e ficar 8 meses parado, uma lesão no ligamento cruzado anterior. E alguma coisa está errada no Vasco e precisa ser explicado pelo departamento médico, Alguma coisa está errada. Eu já tinha discutido isso aqui com o meu amigo Adílio, lá do Mumuzinho da Colina. Ele fala que o terreno lá foi mal preparado, que é muito seco, duro, e que os jogadores estão se lesionando demais. Muitos jogadores sentindo lesão. Vou trazer uma sequência, Agora o GB, que vai ficar 8 meses parado. O De Luca foram 2 lesões seguidas, A segunda foi a mais séria. Ele teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior também, passar por cirurgia, ficar esse tempo todo parado. Então, além do GB, você tem essa lesão no treino 2 vezes do De Luca, que culminou agora com uma cirurgia no joelho. Já tem o Riquelme, que passou por cirurgia, também a mesma lesão no ligamento. Esse já não foi lá no treino, mas pode ser que já havia um desgaste. Foi no jogo contra o Ituano, inclusive cometeram a irresponsabilidade de, mesmo jogador tendo sentido a lesão, colocar ele no campo de novo, porque o Vasco não tinha como fazer mais substituições, e assim ele rompeu todos os ligamentos e está aí mais de um ano parado, voltando agora aos treinamentos para poder voltar às atividades. E você vê que não são jogadores já rodados, com desgaste, não, são jovens jogadores sentindo lesões seríssimas, O Figueiredo teve uma lesão de grau 1 na coxa, que tirou ele dos jogos contra o Fluminense e o Botafogo. Até aquela lesão ele vinha numa crescente, ele vinha jogando bem. Depois que voltou de lesão, não encaixou mais no time. A mesma lesão que tirou o Orediano do jogo contra o Botafogo, lesão ou dores na coxa. O Jair teve lesão na coxa, também ficou fora do jogo contra o Fluminense. E o Robson Bambu, outra lesão na coxa, que também tirou o jogador e nunca mais voltou, Tá agora em transição, saindo do departamento médico. Alguma coisa precisa ser explicada. Eu não, lógico, tô falando aqui de opinião do terreno do CT, mas isso tô falando da boca para fora aqui. Quem é que vai saber mesmo? São técnicos, pessoas especialistas no assunto, mas que algo errado tem aí nesse CT. Alguma coisa acontecendo no Vasco da Gama tem, porque muita lesão séria em tão pouco tempo, e para um elenco tão limitado quanto o nosso, que vai disputar um campeonato brasileiro, assusta, preocupa essa quantidade de lesões. Agora vamos falar de contratação. O Vasco fechou com o Santos um empréstimo com opção de compra do atacante Juan Seco. O jogador tem 21 anos de idade, 1,87 m, segundo jornalistas setoristas do Vasco da Gama. A galera do plano, ele vem para ser sombra do grande Pedro Raul. Então tá aí o Vasco acertado com o Santos. Eu não vou criticar o moleque, eu não vou criticar o jovem. De repente é um cara que tem um futuro promissor, tem talento. Eu vi gente falando que é bom jogador, vi gente falando que não, que se for reserva do Santos, porque não deve estar boa coisa, porque o Santos, esse ano nem no Paulista conseguiu se classificar, Enfim, eu não vou criticar o jovem. Eu acho que a minha crítica ela vai ao modus operandi, e fica bem claro, cada vez mais claro, que as SAF no Brasil, com os clubes como o Cruzeiro, o Botafogo, o Vasco, claro, cada um com a sua peculiaridade, elas visam lucro e não times para serem campeões, Essa é a realidade. Estão em busca no mercado de oportunidades, jovens com um valor ali mais baixo, que tem talento, mas está passando por um momento complicado, não estão em evidência. Vai lá e resgata esse jovem, traz para uma vitrine que é o Vasco, bota para rodar no Campeonato Brasileiro, para lá na frente
exercer o direito de compra e revender para a Europa, e assim alguns executivos, essa galera que está trabalhando na SAF, deve ganhar comissão, deve ganhar uma grana para fazer dinheiro para os americanos. Essa é a realidade, tá bem claro, e é isso que incomoda muito o torcedor do Vasco, porque vê que não vão montar super times, não vão fazer grandes contratações. Daqui a pouco eu trago uma opinião polêmica aqui do Kleber Gladiador, que tem tudo a ver com o que eu penso com relação à SAF. Bom, vamos seguir aqui. O Vasco anunciou o maior patrocínio recentemente da sua história, né? Com a PixBet pagando cerca de 22 milhões anuais à SAF Vasco. E agora o Vasco pode perder esse patrocínio, isso porque as apostas esportivas, elas são legalizadas no país, né? Tem uma lei que é a 13.756/18, mas ainda não são regulamentadas. O Ministério da Fazenda prepara uma medida provisória que prevê que esses sites terão que estabelecer sedes no Brasil para manter as suas atividades, né? Lógico que o governo está vendo muita grana com relação à aposta esportiva e que é uma parte do bolo, que é aí grana, imposto, que é que tem as sedes no país. E assim, as casas de apostas que patrocinam clubes de futebol ou que estão estampadas em camisas e campeonatos, elas só poderão permanecer patrocinando se elas tiverem sede no Brasil, gerando imposto, gerando emprego, gerando grana para o governo, tá? Então tá aí a situação da PixBet, que pode, assim, se não montar uma sede no país, depois que sair essa medida provisória, continuar patrocinando o Vasco. Pode sair o patrocínio da PixBet. Bom, eu vou atualizar aqui situações das SAFs com uma opinião sobre o assunto, né? Nunca escondi da galera que curte o canal aqui que eu fui contra a venda do Vasco, mas eu torço para que dê certo, né? O sócio escolheu, passou pelo crivo do sócio. Lógico que muito sócio, muito torcedor do Vasco foi ludibriado por influenciadores, por jornalistas que vendiam o Vasco bilionário, né? Vi jornalista aí no SBT botando turbante, rebolando, dizendo que estava rico. Vi influenciador fazendo isso. E agora essas pessoas enfiaram o rabinho entre as pernas e não falam absolutamente nada, né? Porque o modus operandi é totalmente diferente do que eles venderam para que o Vasco fosse vendido. Enfim, algumas coisas foram feitas legais e a gente vem aqui e pontua essas coisas positivas, mas a SAF no Brasil, ela é uma coisa recente e tem passado por problemas, como lá em Minas Gerais, né? Você viu o Ronaldo recentemente em live abrindo o jogo, né? Sobre dívidas, sobre os problemas, que ele não vai fazer grandes contratações, que o cruzeirense tem que ter paciência, que pegou o time já na UTI, que está tentando resgatar o Cruzeiro da morte e que não vai ter super times aí para o Campeonato Brasileiro e que nunca vendeu essa ideia de que o Cruzeiro ia ser campeão. Enfim, jogando algumas realidades para o torcedor que imaginava que com a SAF ia montar super times e essa não é a realidade. Já lá no Botafogo, recentemente, o Textor questionou a questão dos credores que estão furando a fila dos acordos, né? Tem acordo ali para serem pagos e alguns credores estão furando a fila, tirando grana do fluxo de caixa, né? Saiu até uma matéria dia 7 de março no UOL, destacando que o Botafogo estava com fundo de garantias e prêmios e assinaturas atrasado e corria sérios riscos de perder atletas, ou correndo sérios riscos de perder atleta. Então não está indo muito bem a SAF no Botafogo, não anda muito bem a SAF no Cruzeiro. A do Vasco, até que financeiramente falando, os salários estão em dia, fez algumas contratações aí para um time base, legal, mas longe do que prometeram, longe do que venderam, e não é uma questão que eu tenho batido na tecla aqui, não é uma questão de que esse ano, mas o ano que vem a gente vai ter um super time, não. O modus operandi é que me preocupa, porque parece que o que estão fazendo esse ano vai ser o que vão fazer ao longo dos próximos anos aí, o Vasco como SAF ou com uma empresa aí, que é essa empresa americana. Vou deixar aí uma opinião do Kleber Gladiador sobre a SAF do Cruzeiro, que é exatamente a minha opinião sobre as SAFs
no Brasil. É claro, quem acompanha o canal, eu nunca menti, nunca precisei aqui ficar enganando ninguém para ganhar visualização, like, fazendo capa maravilhosa, bilhões entrando, martelo batido, dinheiro, contratações, agora vai, o homem liberou dinheiro, os americanos, nunca fiz isso, né? Até porque quem faz isso, quando o Vasco tomou uma cipuada lá, como tomou do ABC a eliminação, do Flamengo, corre depois para fazer live aí para 12 mil, para 5 mil, para 3 mil pessoas, revoltadinho, vendendo raiva, falando que não presta, que tá tudo errado, que tem que contratar, enfim, as pessoas aí, elas vendem o que o torcedor quer comprar para ganhar visualizações e inscritos. Eu não, eu sempre fui contra, mas não é porque eu fui contra que eu vou torcer contra, jamais. Eu fui contra o incapaz, o incompetente do Jorge Salgado entrar, assim como eu fui contra o Campelo também, mas nem por isso eu torci contra os times que eles montaram. Nem por isso eu deixei de comemorar as vezes que o Vasco ganhou, venceu ou teve êxito, né? Eu sou vascaíno, corre na veia, o sangue, e a gente vai torcer sempre para que as coisas derem certo. Mesmo a gente não tendo sido a favor da maneira que foi feito, né? No Vasco, principalmente, quando você vê a figura do Carlos Osório, ainda tem torcedor que ainda vai lá comentar: esse cara é demais, deveria ser presidente do Vasco. Não é à toa que o time está nessa situação, não é à toa que o clube está nessa situação há muitos anos. É empresário, é político, é agente político dentro do clube, é gente ganhando dinheiro às custas do Vasco, sempre foi assim. E a esperança de muito torcedor com a venda do Vasco era acabar com essa mamata, né? Infelizmente tem um outro lado, que é o lado que o Kleber vai falar, né? Os caras que compraram a SAF, os caras que compraram os clubes de futebol, estão nem aí para título. O negócio deles é ganhar dinheiro. Vou deixar a opinião dele aí, tem muito a ver com a minha opinião, e você deixa a sua aqui, divergir é normal, né? Faz parte. Antes vou pedir para você deixar o joinha, o like, comentar, curtir o vídeo, desejar para você um dia abençoado, fique com Deus, saudações vascaínas. Ronaldo, na minha opinião, ele comprou o Cruzeiro para investir, né? Não é para ganhar título. Isso foi o que eu falei lá atrás, e eu falei, vamos esperar para ver. E é o que está acontecendo. O Cruzeiro vai virar um time, como o Mano já disse, barriga de aluguel, né? Para investidor, para ganhar dinheiro, e não para ganhar título. E esse era o maior medo do torcedor cruzeirense. Então eu acho que essa conversa do Ronaldo é assim, ó. Tirei duas. Primeiro que todo clube tem dívida. O que aconteceu com o Cruzeiro, na minha opinião, foi muito político, né? Teve outras coisas aí que envolveu o Cruzeiro. Porque todo mundo tem dívida, né? E alguns até maior do que a do Cruzeiro. Então, assim, por que tirou o Cruzeiro do hospício? Eu acredito que o Cruzeiro voltaria, poderia demorar um pouco mais, um pouco menos, mas voltaria à Série A. Acabou sendo comprado pelo Ronaldo, que para mim é um investidor que vai querer fazer time para vender jogador, para querer recuperar o que ele investiu. E eu acho isso péssimo para um clube grande como o Cruzeiro. Eu acho que isso não, né, o torcedor do Cruzeiro vai sofrer muito. Eu acredito que o torcedor do Cruzeiro não vai ver título tão cedo. Porque o Ronaldo comprou o Cruzeiro para vender, para ganhar dinheiro.